Superação é a gente entender que o nosso último sucesso não pode se tornar o nosso fracasso. É a gente entender que as coisas que vivemos até aqui não se comparam com as coisas que estão adiante. É a gente entender que os milagres que nós vivemos têm que ser a base para a construção dos próximos milagres e não ser tudo que a gente tem. Irmão, superação é não parar no primeiro não, é não parar nas primeiras portas fechadas. Superação é continuar mesmo que ninguém acredite em você, com a certeza de que quem te chamou acredita. Superação, irmão, você vai aprender a não depender de aprovação de mais ninguém. Para superar, você vai precisar aprender a não olhar para as circunstâncias. Para você superar, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas vaidades, algumas vontades, alguns desejos. Por quê? Porque você sabe o que queima no teu coração. Você sabe o propósito pelo qual você está sendo consumido. Eu conheço pessoas aqui que trabalham em todos os tipos de trabalho que você imaginar. Eu vou dar um exemplo do Leandro. Leandro hoje é pastor em tempo integral, mas quando veio para cá, trabalhava com demolição. E o nosso lifestyle hoje aqui como igreja é muito diferente de quando a gente começou. A gente tinha mutirão quase todos os dias. A gente tinha mutirão para limpar a sujeira do mutirão anterior. Era nesse nível. Vamos fazer salas do Kids, mutirão. Vamos pintar o palco, mutirão. No novo espaço. Oh, Jesus. Lê, você vai chegar. Obrigado, irmão, tamo junto. Você vai chegar a que horas? Mano, eu saio que dá o demolição às 5. Tá bom, mano, 5h20, estou esperando você aqui. Às vezes a gente saía às 4 da manhã. Já teve dias da gente virar. E o que ele fazia no dia seguinte? Ia pra demolição de novo. Então ele pode parar e olhar, cara, peraí, eu fiz 4 anos de seminário internato, eu dediquei minha vida para o chamado, eu já fui pastor no Morumbi, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não vou me submeter à construção. Ele poderia fazer isso? Poderia, mas também não viveria o romper que estava logo em seguida. Tem gente que está a alguns passos do próximo romper, mas para, por quê? Porque não aceita o processo. Irmão, superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Superação não é para qualquer um, porque se fosse, todo mundo recomeçava. Eu citei alguns meses atrás aqui uma história do Mike Tyson. Eu já ia falar Michael Jackson. Imagina, eu ia ter que jogar para a história do Michael Jackson, ainda bem que segurei. O Mike Tyson sendo entrevistado por um repórter, o repórter falou, cara, é verdade que 6 da manhã você se levanta para correr todos os dias? Ele falou, claro que não. 6 da manhã eu já estou correndo. Eu acordo às 5. E se eu souber... Aí o repórter falou assim, mas por que você faz isso? Você é o campeão mundial. Ele falou, é por isso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto eu treino, os meus adversários estão dormindo. E se eu souber que alguém está acordando às 6 da manhã para correr, eu vou acordar às 4. E se eu souber que alguém está acordando às 5, eu vou acordar às 3. E se eu souber que alguém está acordando às 3, eu não vou dormir para continuar treinando. Irmão, isso é alguém focado, que entendeu que não tem tempo para dar desculpas. As nossas desculpas convencem pessoas, mas elas não mudam histórias. Então essa mensagem ela é urgente. Desculpa falar sobre isso no Dia das Mães, mas famílias em crise não são ponto fora da curva. Todos nós em algum momento enfrentamos isso. Tem famílias aqui nesse auditório que se a gente for levantar, falar quem está com crise no casamento, sei lá, 40% talvez levante a mão. Quem tem enfrentado alguma crise financeira, mais 30%. Quem está enfrentando uma crise de identidade, quem está com um vazio existencial, quem aqui só está funcionando, você não sabe ainda o propósito pelo qual foi gerado. Quem aqui pensa em largar a mão de tudo e voltar para casa? Irmão, a gente ia ter no final dessas perguntas um auditório inteiro com mãos levantadas. O que eu quero compartilhar é que as crises fazem parte, os desafios fazem parte, mas a superação é o que separa meninos de homens, é o que separa mulheres de mães. A gente vive uma crise na nossa geração em que homens têm medo de serem homens e mulheres têm medo de serem mães. Tiago 1,3 diz, pois vocês sabem que a prova, meu Deus, 5 minutos, da nossa fé produz perseverança. A verdade, irmão, guarda isso, você está comigo? Amém. A verdade é que o nosso posicionamento é a expressão da nossa fé. A sua fé não é vista com o que você fala, a sua fé ela é vista com o que você faz.
Você percebe que no tempo da crise, segura aí um pouquinho, só para parecer que não está acabando. Eu sei que tá, mas é para... Obrigado, te amo. Você percebe que a pandemia e todo o tempo de crise, ela faz algo. Olha para cá, não se distrai não, só tem 3 minutos e 40. Você percebe que toda a crise, ela serve para revelar a profundidade das raízes. Então, essa pandemia foi um presente para a nossa jornada de fé. Por quê? Porque revelou algumas áreas que a gente achou que eram fortes e a gente agora percebe que não são. Você percebe que essa pandemia revelou falta de intimidade dentro das casas? Tem casais que funcionavam, a gente estava falando sobre isso no piquenique, né? Tem casais que funcionavam de segunda a sexta e saíam para se entreter no sábado, e depois que ficaram 1 ano dentro de casa juntos, perceberam que não tinha mais diálogo. Teve um cara que chegou e pôde falar assim: cara, eu descobri que a minha mulher é uma pessoa incrível. Como assim você descobriu que a sua mulher é uma pessoa incrível? Eu nunca tinha parado para escutar ela. Irmão, é engraçado se não fosse trágico, mas it's true. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, irmão: a gente precisa entender que estamos num tempo único na história da humanidade, em que está todo mundo tendo que superar. Então, se a gente entender que o que você está superando pode ser um canal de cura para quem precisa superar, irmão, não tem lugar mais rico para a gente estar do que numa igreja. Porque a superação do Lê em ter que trabalhar em demolição para manter o chamado vai inspirar você que talvez está limpando casa para manter os seus filhos. E você limpando a casa para manter os seus filhos vai inspirar alguém que chegou aqui com uma promessa de American Dream e talvez perdeu tudo. O que eu quero compartilhar, irmão, é que a tua vergonha de ontem pode se tornar a dupla honra de hoje. Você crê nisso, de verdade? Olha o que a palavra diz sobre superação. 1 João 5,4, agora a banda pode vir porque realmente eu tenho que terminar. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 Crônicas 15:7 diz: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico eu lhe darei graças. Salmos 73:26 diz: o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Olha para cá, eu preciso terminar em tempo recorde agora. A gente olha para a história de Paulo, e tem um dos momentos da história de Paulo em que ele é picado por uma cobra. Você já sabe do final da história. Paulo quase morreu, mas termina como instrumento de cura. A gente olha para a história de Davi. Davi enfrentou gigantes, leões, ursas, quase morreu, mas se tornou rei sobre Israel. A gente olha para a história de José, vendido pelos irmãos, foi para uma cova, foi para a prisão, quase morreu, mas se tornou governador do Egito. A gente olha para a história de Jesus, irmão, fez milagres, andou sobre as águas e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você percebe que todos os heróis da fé antes de Jesus quase foram, mas Deus manteve. Depois de Jesus, alguns até foram, mas Deus trouxe de volta. Irmão, a gente está aprendendo uma dinâmica a partir de Jesus, é que não tem a ver apenas com Deus permitir que a gente passe. Olha para mim, irmão, essa fé que acha que o fato de eu estar passando uma crise significa que Deus me abandonou, é uma fé infantil. As coisas não são binárias assim, preto ou branco. Não são assim. Você está bem, Deus te ama. Você está mal, Deus se esqueceu de você. Não são assim. Porque o mesmo Deus que protege também é o Deus que permite. Deus permitiu a cova para José, mas Deus protegeu José na cova. Deus permitiu a fornalha para aqueles jovens, mas Deus protegeu eles na fornalha. Deus permitiu a cruz para Jesus, mas Ele trouxe Jesus dos mortos de volta para a vida. Deus permitiu a picada da serpente em Paulo, mas Deus protegeu Paulo do veneno da serpente. Irmão, Deus permitiu você passar por alguns momentos difíceis, mas olha só, você está de pé, Deus protegeu você. Deus permitiu o Covid vir sobre as nações, mas igrejas nunca cresceram como tem crescido. Famílias nunca ressignificaram alguns valores como tem ressignificado. Ei, irmão, o Deus que permite também é o Deus que protege. Uai, seu app de vídeos curtos.